Boa noite. Estamos no meio do final do coronavírus, numa noite de domingo. Vamos dar sequência à segunda parte da leitura do livro Guerreiros do Terceiro Milênio, que eu peço a contribuição de vocês para a edição em offset, que eu vou dar a conta corrente, que vocês podem contribuir entre 15 ou mais valores. Uma edição de um livro na gráfica é muito caro, é quase impossível fazer, e eu preciso fazer uma segunda edição do meu primeiro livro, que é esse, Guerreiros do Terceiro Milênio, e o segundo livro, que é Escritos Líricos. Então lá vai a segunda parte. O duro ferro do dia, a maldade. Década de 70. Na adolescência fui boy, ruminei nas repartições semi-particulares, regurgitava meu sêmen toda vez em que ele era desperdiçado. A burocracia. Protocolava e carimbava meus ideais. O silêncio imperava, era a partida. Partido seguia nas mortes de Vlado, jornalista da TV Cultura, Bico, militante na África do Sul, e Fiel, operário do ABC de São Paulo. O Cristo crucificado morria. Dentre mim a revolta nascia, cercado de estrelas que não iluminavam, antes pesavam nos meus ombros. O conhecimento chegando, resistindo ante o obscurecimento, ante o esquecimento. Na memória, a imagem da televisão, os tanques russos invadem Praga. Eu e minha mãe indo nos divertir, vendo o acontecimento do dia. O féretro de Edson Luiz, cuja cena do incêndio da bandeira norte-americana jamais apagou-se. A chama não se apaga, arde tornando poeira os anos, incinera as máscaras e mostra os baluartes da democracia daquela época em sua verdadeira face de cera derretida e atitudes retorcidas. A chama crepita e continuará assim por muito, cada vez mais forte, emanando de nossos desejos de liberdade. Poema de 1989, o ano que eu mais produzi poemas desse livro. O outro poema chama Ser Vil. Os homens e suas mulheres têm medo da morte que a guerra traz, seja ela civil ou servil. Poema de 1983. E que junto com o poema Crianças Cacos virou uma canção. Crianças Caco. Negro aquele homem, noite é a negra, negra tarde de África. Sentimos-nos negros, setembro negro das crianças, crianças caco, crianças comidas pela fome. A barriga inchada, não pela comida, mas por vermes e pela fome. Governos comem crianças quando compram armas para matar os homens e as mulheres que são seus pais. O poema é de 83, eu tinha 23 anos. Revolução. Uma nota. O leitor deve estar atento para não se enganar com um conceito tão polêmico. Não estou advogando a revolução. Verificar a pontuação, a narração e a mudança de fala, desta forma obterá o real significado. Entre aspas. Tenho ódio ao estabelecido, ao estável, ao imóvel. Vivo num precipício esperando a guerra. Outro fala. Meu ódio revolucionário semeia, semente semeia. E outro fala. A miséria e o ódio procuram a dor, não curam a ferida. Poema de 1984. Não se iluda com revoluções. Casa, cela ou abrigo. No tempo que chamaram noite, havia uma casa, onde se distendiam os músculos, ideias se digladiavam. Nela habitava a dor e a tortura. O tempo passou. A claridade voltou àquela casa. Ali ela vive como em um abrigo. Agora lá não se ensina o medo. Alarga-se o pensamento em música e em arte. Em música e em arte. Agora entre nós não é tão comum a tortura, mas o medo nos ronda e o silêncio, apesar de espantado, ameaça. Numa cidade do interior ou em uma capital, Brasil ou mundo, uma casa ainda é usada, mas em outras os sorrisos habitam, em música e em arte. Em música e em arte. Essa história de uma casa no bairro de Cosme Velho, que era um local de tortura, virou um local de arte. Isso no Rio de Janeiro, Brasil.
o último poema dessa segunda parte. 15 de novembro de 1988. Um tempo quente, prenúncio de chuvas. Alimenta as plantas, um tempo quente. Adrenalina no sangue. Política, uma má paixão. Pequenas maldades nas pessoas caridosas. Muda o Brasil a cada 15 de novembro? Não, mudamos nós. Poema de 1988, quando eu tinha 28 anos. Então, para editar este livro, na segunda tiragem, porque ele ainda é atual. Ele fala, por exemplo, das queimadas nas florestas. E fala dos índios também. E então eu peço a contribuição a partir de R$ 15. Não tenho como dar o CPF. Esse dinheiro só pode ser depositado na lotérica. Eu não posso dar o meu CPF por meios sociais, que é perigoso para mim. Tem que ser doação na lotérica, que não precisa botar o CPF. Caixa Econômica Federal, poupança. Conta 4781, código verificador 013, repete 4 vezes o 0, aí em seguida 2146-6. Por favor, comunicar para o e-mail produção.artes.2018.13@gmail.com, para eu saber que você doou e te agradecer futuramente. Namastê, Jesus e Maria, e um bom domingo.